Gente, boa tarde. Mais um Não Pire Respira diretamente aqui da sua Jovem Pan News Fortaleza. Agora 4h20 ao vivaço. E eu recebo hoje o Dr. Maurílio José, ele que é terapeuta especialista no combate da ansiedade e, detalhe, sem o uso de medicamentos. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Não Pira, viu? Patrícia, eu que agradeço, tá, a oportunidade aqui de estar falando a vocês e um abraço a todos aí. Doutor, o que me chamou bastante a atenção, inclusive eu acompanhando o senhor nas redes sociais, justamente há várias dicas que o senhor dá para fazer com que pessoas que, como eu, me medico diariamente, tente abandonar essa dependência da medicação. Eu digo dependência porque a gente, psicologicamente, que sofre com ansiedade e depressão, tem medo de deixar a medicação, preocupado que de repente vai voltar a ter, vai ter algum problema. Eu queria que o senhor falasse aqui para os nossos ouvintes, agora que estão ligados aqui na Jovem Pan, quais são as dicas que o senhor dá justamente para trabalhar essas pessoas, esses pacientes a deixarem aí a medicação e tentar se acostumar com a psicologia, com a terapia, eu não diria alternativa, mas o senhor vai explicar de que forma que o senhor trabalha. Então, o primeiro passo é justamente ter esse conhecimento, sabe, Patrícia, que ansiedade tem cura e não se cura com remédio de farmácia e drogaria, não se cura com remédio controlado. Ah, doutor Maurílio, você é contra o remédio, não é a questão de ser contra ou ser a favor, é um fato. O remédio controlado, ele não cura ansiedade, ele não cura depressão. Ansiedade e depressão tem cura sim, a cura começa no intestino, começa você desinflamando, desintoxicando seu intestino, seu cérebro, fazendo com que o seu intestino comece a produzir hormônios do bem-estar, como a serotonina, 95% da serotonina é produzida no intestino. Então, assim, o conhecimento dessa verdade é fundamental para que a pessoa comece um processo de cura. Eu, doutor Maurílio, não estou aqui incentivando ninguém a parar de tomar o remédio por conta própria, até porque não é assim que funciona. O medicamento, em alguns casos, ele é necessário, sim. Só que eu sempre gosto de fazer essa analogia, Patrícia, que é o seguinte: a depressão é uma infecção. A depressão a ansiedade é como se fosse uma infecção. E os sintomas da ansiedade, essa dor no peito, essa taquicardia, coração acelerado, essa falta de ar, esse bolo na garganta, tontura, zumbido, todos esses sintomas, é como se fosse a febre. Então, quando você toma um medicamento controlado, e geralmente é o uso de um antidepressivo, não existe um remédio específico para a ansiedade, existem antidepressivos que aliviam os sintomas da ansiedade. Então, o antidepressivo, ele funciona no tratamento da ansiedade aliviando os sintomas e não trazendo a cura. A cura é combatendo a causa. Então, tem cura sim, mas não é com remédio controlado. Por isso que é comum, Patrícia, eu encontrar pacientes tomando medicamento há 30, 40 anos e com o questionamento seguinte: doutor Maurílio, as crises de ansiedade só pioram, só aumentam. Eu estou tomando remédios fortíssimos aqui, Zolpidem, Rivotril, Alprazolam, Clonazepam, remédios para dormir, e eu continuo não dormindo. Isso é comum nos meus atendimentos. E é interessante o que o senhor falou, porque todo mundo sabe que o nosso, talvez o primeiro cérebro, nem seja o próprio cérebro, e sim o intestino, né? Que muitos nutrólogos, muitos nutricionistas dizem isso, né? Que o intestino é o segundo cérebro, mas muitos psicólogos, terapeutas, psiquiatras acabam dizendo que não, que o intestino é o primeiro cérebro. E o senhor começou essa entrevista justamente falando sobre a inflamação do corpo, né? Que pode ocasionar e piorar esses sintomas de depressão e de ansiedade. Doutor, as pessoas que estão acostumadas a se medicar contra ansiedade e depressão, se começam assim a fazer como que eu diria, aos pouquinhos tentando tirar essa medicação e optando por uma alimentação mais saudável, prática de esporte, que mais que o senhor falaria aí que a gente pode indicar aqui para os nossos ouvintes? O medicamento ele é tão danoso para a saúde, né? Todos esses medicamentos, especialmente os controlados aí, os psicotrópicos, né? Chamados psicotrópicos,
eles agem diretamente no sistema nervoso central, são drogas que causam dependência química e psicológica, dependência física. Então, são medicamentos, Patrícia, que não podem ser retirados por conta própria, né? Existe um termo que a gente utiliza que é o desmame. Esses medicamentos precisam ter o acompanhamento do seu médico para fazer a retirada. Mas o foco dos meus pacientes, eu ensino isso para eles, não é o medicamento. Eu tiro ou não tiro o medicamento, doutor Maurício, isso não importa. Paralelamente, tomando esse medicamento que não vai te curar, você está construindo a sua cura. Como? Ressignificando, perdoando, porque 98% das doenças começam na mente. Então, a ansiedade tem, sim, causas. A principal causa da pessoa sofrer com ansiedade, com pânico, com medo exagerado, que impede ela de fazer tarefas simples do dia a dia, como sair de casa, como dirigir, como pegar um ônibus. Todo esse medo, ele não é um medo real, ele é um medo imaginário. Isso é a ansiedade. Então, isso tem causa lá na sua infância, lá na sua adolescência, com os traumas que você passou, com os abusos que você sofreu, os bullies. Então, isso precisa ser ressignificado, a sua mente precisa ser reprogramada e, junto com isso, você vem fazendo um trabalho no corpo, desinflamando o intestino, fazendo exercício físico. Vocês não têm ideia o que o exercício físico... Aliás, pesquisas científicas aí recentes, validadas, revelam que exercício físico traz resultados muito maiores e melhores na cura de ansiedade e depressão do que medicamentos. Escuta isso, você que está nos acompanhando aqui e que deseja se curar de ansiedade e depressão. Exercício físico traz resultados maiores e melhores na cura. Eu não estou falando de melhora nem de mudança, estou falando de cura de ansiedade e depressão do que medicamentos. E as pessoas não têm esse conhecimento. Então, não tem que ter o foco, eu tiro ou não tiro o medicamento. Você tem que entrar em ação, buscar informação, conhecimento, instrução, para que você, paralelo tomando esse medicamento que deveria ser temporário, você vai buscando a sua cura, fazendo isso que eu falei aqui. Ficou claro, Patrícia? Não, ficou super claro. Mas o que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte, porque muitas causas da depressão e da ansiedade, segundo psicólogos e psiquiatras, né, eu quero que o senhor me ajude a entender, dizem que a ansiedade e a depressão vêm por falta de químicas no cérebro, e as químicas que a gente sabe sobre serotonina, que o senhor falou na abertura do programa, que a serotonina a gente também pode produzir de forma automática e voluntária pelo nosso próprio corpo, se o corpo estiver sadio, né? Mas eu queria perguntar para o senhor o seguinte, quando eu, por exemplo, já tive dois episódios de ataque de pânico, onde esses sintomas de taquicardia, sudorese, bolo na garganta, aquela impressão que você vai morrer naquele momento, a gente sabe que vem totalmente do nosso pensamento, que faz com que aquilo potencialize, né? O porquê que isso acontece e a gente comanda para o restante do corpo todos esses outros sintomas, doutor? Então, eu sempre, para explicar isso aí, essa sua pergunta, eu sempre digo o seguinte, eu sempre diferencio o que é medo do que é ansiedade. E as pessoas confundem muito isso, porque o medo ele é um sentimento real e necessário para a sobrevivência humana. É o medo, o sentimento de medo que nos trouxe até aqui. Então, o medo é necessário, o medo é bom. Você está passando numa rua, não sei se a gente tem esse tempo aqui, mas eu vou tentar ser breve. Você está passando numa rua, você vê uma cobra, aquilo vai te dar um sentimento de medo. Esse medo te impede, esse medo, por isso que ele é necessário, por isso que ele é bom. Esse medo te impede de pegar essa cobra na mão. Esse medo te faz ter uma atitude de pegar uma pedra, matar essa cobra, ou de correr, ou de pular, de passar por outro caminho. Agora pensa bem, o que é ansiedade? E o pânico é só um tipo de ansiedade, como é fobia social, agorafobia e outros tipos de ansiedade. Despersonalização é um outro tipo de ansiedade. Então, pânico é um tipo de ansiedade. Essa ansiedade, o que é? É o medo? Não. É a imaginação do medo. Você, a partir do fato que você viu uma cobra e esse fato foi real e te gerou um medo real, que te trouxe uma reação necessária para que você não corresse nenhum perigo ali, você começa agora a imaginar, Patrícia, que tem cobra naquele caminho todo, está cheio de cobra, naquela região tem cobra. Daí a pouco a sua imaginação
só para você entender o que, que a sua mente faz para você passar por esse estado de pânico. Você começa a imaginar que tem cobra no seu quintal, daí a pouco tem cobra no seu guarda-roupa, no seu closet. Você está entendendo o que eu estou falando, não? Então, eu entendi que... A imaginação do medo que vai fazendo com que sua vida vai travando. Seria... Esse pânico... Desculpa interromper, doutor, mas seria aquele medo mais exacerbado. Então, o medo todo mundo tem que ter. Em resumo, a gente precisa ter o medo. Agora, o medo exagerado... É um medo que não é... É um medo que não é real. Certo. É isso mesmo, que eu queria entender se realmente o medo exagerado é o que transforma tudo isso no ataque de pânico, né? Doutora, a gente vai precisar encerrar, mas eu gostaria de agradecer demais a tua participação. Deixa o teu Instagram aqui pra gente, porque eu conheci o senhor nas redes sociais, eu quero que os meus ouvintes também conheçam o trabalho do senhor. É @Dr. Maurílio, @Dr. Maurílio. E eu encerro dizendo assim, Patrícia, ansiedade tem cura. Tem cura. Todo esse medo, todo esse pânico que você esteja passando, esse medo que está dominando a sua vida, governando a sua mente, todos esses sintomas físicos, esse não é o inimigo a ser combatido. O inimigo é outro, e o inimigo está na sua mente que está mentindo e assumindo o governo, o controle de toda a sua vida. Doutor Maurílio, muitíssimo obrigada pelos seus esclarecimentos. É impressionante, né, como a gente, entendendo como o nosso organismo funciona, como a nossa cabeça funciona, como a gente pode manter através de uma atividade física, de pensamentos legais, de boas práticas de alimentação, como a gente também desinflamando o corpo, que isso é primordial realmente para poder melhorar todo o restante. Então, mente sã, corpo são, né? Exatamente. Obrigado, tá? Estou à disposição. Obrigada, doutor. A gente se fala numa outra ocasião. Muito obrigada pela sua disponibilidade, viu? Um abraço. Abraço, doutor Maurílio José, terapeuta. Ele que faz você acreditar, sim, e tentar abandonar as medicações de depressão, ansiolíticos. Não, assim, é claro que ele não vai contra o que o teu psiquiatra, o que o teu psicólogo te comandou, mas que aos poucos você pode sim desmamando desses medicamentos, como ele explicou, mantendo atividades sadias aí no seu dia a dia, no seu organismo, na sua alimentação e vivendo feliz. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. Semana que vem a gente volta de novo com Não Pira e Respira. Se você tiver alguma sugestão aí sobre saúde mental, traz aqui pra gente. Na volta, Igor Silveira.